Quando no dia 25 de abril de 74 o povo português passou a ser novamente dono do seu destino, poucos pensariam, nomeadamente os capitães de abril, passados 41 anos estaríamos na situação em que nos encontramos atualmente. Claramente, os partidos que nos têm governado fizeram mostrar o cravo do ouro. Estes partidos, em que os portugueses ao longo destes anos têm depositado as suas esperanças, têm defraudado as suas legítimas expectativas de uma vida melhor. As muitas promessas eleitorais dos partidos instalados que nos têm governado, pomposamente anunciadas durante as campanhas eleitorais, caem rapidamente em saco roto quando eles chegam ao Governo e à Assembleia da República, descredibilizando assim a política, os políticos e a democracia. Em democracia não podemos aceitar programas de governo contrários às promessas eleitorais estruturantes. Devendo-se criar instrumentos de responsabilização do governo, dos seus membros, quer perante o Parlamento, quer perante o eleitorado. Não podemos igualmente aceitar que a degradação da qualidade de vida dos cidadãos tenha sido de tal ordem que mais de 300 mil portugueses tenham sido forçados a emigrar, como aliás aconselhou o Primeiro-Ministro, face às suas políticas. Só no primeiro trimestre de 2014, emigraram 61 mil portugueses com idade até aos 34 anos. Descrentes do futuro do país, empurrados por não encontrarem nem terem esperança de virem encontrar trabalho, relativamente ao desemprego, cuja taxa oficial se situava em fevereiro deste ano em 14,1%, há que esclarecer que não podemos considerar este valor como demonstrativo da realidade nacional. Não porque o Instituto Nacional de Estatística se tenha enganado nos cálculos, mas porque os seus pressupostos permitem que não se contemple os ocupados em ações de formação, que rondam 90 mil, os que estão inseridos no denominado trabalho socialmente necessário, que são à volta de 30 mil, e as pessoas que estão em estágios profissionais, mais de 40 mil. Se o fizéssemos, teríamos de considerar 880 mil desempregados e não os 720 mil oficialmente registados. Perante este cenário, os técnicos do FMI defendem agora que Portugal deve mencionar uma estratégia que promova ritmos de crescimento económico e de redução do desemprego mais ambiciosos. Neste ponto, estamos de acordo. Temos, no entanto, de discordar na forma de o realizar. Não podemos aceitar, como defende a Troika e o atual Governo, que o crescimento e a competitividade seja alcançado através de uma economia de mão de obra barata. Para este, a competitividade não se alcança com mais produção, com mais investimento em investigação e desenvolvimento, com melhor formação dos trabalhadores. A receita destes senhores para aumentar a competitividade das empresas nacionais é apostar nos baixos salários. A ciência económica existe para o benefício de todas as pessoas, não apenas de alguns que se integram nas estruturas do poder político e económico. O crescimento económico deve ser inclusivo, justo e beneficiar todos os portugueses. O crescimento apático das economias ocidentais agravou-se após a crise de 2008. Mas a verdade é que já se fazia sentir antes, sendo ela a grande parte decorrente da globalização, sem regras e da transferência da indústria europeia para países das denominadas economias emergentes. A globalização, tal como a conhecemos, teve como consequência a deslocalização da produção e o crescimento exponencial de algumas das grandes fortunas, do qual resultou o aumento do desemprego e o crescimento das desigualdades entre Estados e, abissalmente, entre os diferentes estratos sociais. Com esta globalização, nem todos perderam. Com o argumento do suposto aumento da competitividade e o desenvolvimento dos países do então denominado terceiro mundo, os grandes grupos económicos aumentaram os seus lucros exponencialmente com a exploração do trabalho. Temos de ter consciência que com esta globalização é muito complicado às empresas portuguesas concorrerem com empresas de países com dimensão de mercado muito superiores e onde se pratica o dumping social, laboral, fiscal e ambiental, como os casos da Índia e da China, entre outros. Permitam o atrevimento de inventar uma nova expressão. Praticam também o pior do dumping, o político. Com efeito, onde não há democracia, a exploração está garantida, a produção barata está garantida,
A venda no Ocidente de bens transacionáveis a preços sem concorrência está garantida. O poder político ocidental, nas mãos dos grandes interesses, aceitou tudo isto, em nome de um neoliberalismo que está declaradamente contra o Estado Social, ao admitir-se de colocar o político acima do mundo económico. Neste âmbito, devemos defender a renegociação dos processos de globalização, com a sua regulação em termos de leal concorrência e interditando dumpings. Em Bruxelas, parece finalmente descobrir a pólvora. Já este ano, realizou-se uma reunião em que se debateu o relançamento da economia. Nesta reunião, os eurocratas concluíram que a indústria seria o pilar deste relançamento, dado que a atividade cria mais emprego e crescimento económico. Presumo que este novo interesse pelo investimento e pela reindustrialização se deve ao facto de, finalmente, terem verificado que, em geral, nos países da União Europeia, a economia não cresce. Que o desemprego continua a ser uma chaga social e que, em termos de investimento, em 2001 a Europa absorvia 45% do investimento mundial e que agora representa apenas 21%. Como se costuma dizer, mais vale tarde que nunca. E esperamos que algo concreto saia dos corredores de Bruxelas, que influencie positivamente a economia real. Há muito que o nosso país necessitava de um novo partido, que privilegiasse o cidadão em detrimento dos interesses corporativos. Um partido que realmente defendesse os valores da Revolução de Abril. O PDR vem apontar um novo caminho, de ligação dos cidadãos aos seus políticos e ao Estado. O PDR será um partido diferente, propondo políticas substancialmente distintas daquelas que têm sido executadas e que destruíram a esperança dos portugueses nas promessas do 25 de Abril, na democracia e nos partidos existentes. Citando o seu líder, o Dr. Marinho Pinto, precisamos de uma nova revolução, um novo 25 de Abril, sem G3 e sem Chemites, utilizando a arma que ainda resta ao povo, o voto. Os portugueses têm em outubro a oportunidade para manifestar a sua revolta pela situação em que nos encontramos. E acredito que, através do seu voto, vão dar ao PDR dimensão suficiente na Assembleia da República para que possamos, de forma efetiva, provocar a mudança que se impõe nas políticas em vigor e melhorar as condições de vida dos portugueses. Muito obrigado.